Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Sou o professor Aguinaldo e hoje nós vamos falar de um assunto que quase ninguém trabalha. Nós vamos fazer o tutoramento das hastes florais. Você já se perguntou quando você vai a uma exposição de orquídeas ou a um supermercado e você vê as flores todas do mesmo lado? E aí você se pergunta, por que que em casa as minhas uma abre para um lado, uma abre para o outro, né, e as flores não ficam todas bem dispostas na mesma posição? Porque nós não fazemos o tutoramento das hastes florais. E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos aprender como é que nós temos que fazer para que as flores fiquem todas na mesma posição. Aguardem aí que eu volto já. Nós estamos de volta e nós vamos fazer o tutoramento deste híbrido aqui, né? Está com os botões. Este é o momento certo de nós fazermos o tutoramento e se vocês observarem, eles estão mais ou menos voltados para a mesma posição. Isso já facilita, mas muitas vezes eles não estão. Então aí nós precisamos fazer o tutoramento. E é nessa fase de botões, talvez um pouquinho maior, talvez poderia ser também. Então, nós vamos fazer o tutoramento deste híbrido aqui, dessa Cattleya, e nós vamos fazer o tutoramento também desta haste floral, deste Catasetum aqui, que é o mesmo que eu já apresentei, é o Susan Fuchs. Então, como que nós vamos fazer isso? O que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de tutores. Vocês podem ter palitinhos de churrasco, isso para algumas plantas dá o tamanho, né? Porque ele não pode ser, no caso desta planta aqui, por exemplo, uma planta grande, alta, o palitinho ele não dá o tamanho, ele fica curto. Então aí você precisa de um tutor de arame que você compra nas floriculturas, nas casas de jardinagem. Aí é um araminho mais comprido como esse aqui, ó, uns araminhos mais compridos, que aí eles vão dar o tamanho certo para nós fazermos, tá bom? Então, primeiro, e também nós vamos precisar de amarrilho. É esse araminho aqui, que ele é bem maleável, ó, bem molinho, e ele não machuca os botões, nem a haste. Então, ele precisa ser um fio bem flexível, né, molinho, e que fique firme também. Então, ele tem dois fiozinhos aqui dentro, que mantém o fiozinho. Você pode movimentar e você pode modelar o araminho. Isso aqui também você compra pela internet, você compra, né? Você digita lá amarrilho em exposições de orquídeas, nos orquidários comerciais, não é tão difícil de achar não e também não é tão caro, tá? Um alicate, que talvez você precisa cortar o arame, e uma tesoura, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro nós vamos fazer dessa planta aqui. Então, primeiro você vai medir o arame que você tem. Se o seu arame, você vai medir. Então, por exemplo, você está medindo do fundo, como se estivesse no fundo do vaso, até em cima, então está um pouco grande esse arame. Nós temos que ter o arame pelo menos até no limite dos botões. Então, nós vamos cortar um pedaço desse arame aqui. Vamos virar ele aqui e vamos cortar ele mais ou menos nessa posição aqui. Então, vamos cortar um pedacinho dele. Cortamos. Então, olha, o tamanho do tutor ficou mais ou menos no tamanho dos botões. Né? Não pode ficar muito para cima, senão fica feio, né? Aí você vai colocar o arame próximo à haste, ao pseudobulbo que está os botões. Então, você procura um espacinho e você coloca a haste. Depois, você vai amarrar no meio
do pseudobulbo. Se for um pseudobulbo muito grande, como esse é um pseudobulbo grande, você amarra no meio aqui primeiro. Amarrou, corta. Depois, você vai fazer como se fosse um V, de pelo menos uns 3 dedos de cada lado. Vai ficar um V, assim. E aí você pode cortar. Aí você vai pegar aqui no meio da haste. Se tiver 3 botões, se tiver mais botões, você vai fazer assim. Prendeu. Bem aqui no meio. Prendeu. Vamos aproximar aqui para ver melhor. Então, eu prendi aqui no meio. Com uma volta, 2 voltas. Assim. Essa outra parte que sobrou, você vai enrolar na haste do botão. Assim, vai enrolando. E depois você já modela para onde você quer que o botão vá. Esse botão aqui de cima, você já pode deixar quieto, que ele não vai precisar de modelagem. Porque se ele fosse o caso de precisar, você iria usar o arame que sobrou aqui em cima. Enrola. Assim. Este outro botão que sobrou aqui, se for o caso, você pode amarrar mais uma partezinha aqui embaixo. Então, vamos fazer isso. Corta mais um. Sempre na parte, enrola no botão. E você vai direcionando. Viram que os botões já ficaram todos para a mesma posição. E está bem firme na haste aqui. Não tem perigo de amassar, ele não vai quebrar. Tá perfeito, tá? Tá bem tutorado esse. Vamos agora para a haste do... Os catacétons, eles têm as hastes geralmente pensas, né? Então, vamos ver se nós conseguimos aqui. Vamos colocar o araminho. Os catacétons, quando você coloca a haste, então como você vai querer, essa haste ela não ficou muito longa, então nós podemos deixá-la reta. Mas aí você flexiona o arame na posição que você quer. Então eu quero que ela fique nesta posição aqui. Então eu vou organizar que ela fique nessa posição. Amarro. Assim. Corto. Como o arame ficou grande, então eu vou cortar um pedacinho. Assim. E amarro. Amarro não, na verdade eu só dobro, né? Como o araminho ele fica bem firminho, só dobro já é o suficiente. Pronto. Olha aí, ficou bem certinho, as flores vão ficar todas pensas, vai ficar bem bacana. E depois eu mostro para vocês, quando estiverem floridos, como é que ficou com esse tutoramento. Olha que planta fantástica.
Bom, de tutoramento aí você pode fazer de várias formas, né? Se você for usar o palitinho, você organiza, sempre tem que medir primeiro para ver se dá o tamanho da planta. Eu volto já com a nossa planta destaque de hoje. Bom, pessoal, nossa planta destaque de hoje é esta daqui, ó. Uma planta bem bacana, é a Aerea elata. Nós temos várias espécies de Aereas e todas elas são flores assim em hastes, geralmente flores brancas. Essa daqui é perfumada, né, a Aerea elata, ó, ela forma uma grande touceirinha bem bonita, muitas hastes florais. A Aerea mais comum que nós temos é a Aerea iaquintoides, né? Ela é chamada de flor pipoca, porque as flores parecem uma pipoca. Essa daqui é a Aerea elata. A iaquintoides não floresce agora. Nós temos Aereas de flores até grandes, mas geralmente são flores invertidas, elas ficam nesta posição, né, para baixo assim, tá? Uma planta muito boa, fácil de cultivar, muito saudável, olha. Se alguém não tem a Aerea elata, adquira uma planta que não é tão cara, né? E é legal de cultivar, tá bom? Bom, o vídeo de hoje assim foi bem curtinho, né? Mas para nós vermos, foi uma sugestão que deram lá no grupo do WhatsApp sobre como fazer o tutoramento das hastes florais. Então nós fizemos aí. Hastes de Phalaenopsis também você pode fazer da mesma forma. Quando nós tivermos as nossas Phalaenopsis com hastes florais, aí nós vamos fazer o tutoramento também. Fica aqui um grande abraço, professor Aguinaldo. Qualquer dúvida deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!